para mim o livro é mais do que, acho que para todo mundo que está aqui, né, do que papel e histórias. Para mim é um livro que forma personalidades, forma gente. Quando eu tô triste, eu quero me divertir, aí eu pego o Diário de Banana, que eu adoro, para poder dar risada mesmo. Então, o livro mexe com o emocional. Às vezes a menina vem, não diz nada, me abraça, quando encosta a boca perto do meu ouvido, tá chorando. Eu falo, meu Deus, e eu sei que isso já aconteceu com todas vocês, sabe? É uma coisa inexplicável, a gente fica estarrecida. Aí ela está vendendo mais, não quer dizer que o meu está vendendo menos, porque os leitores estão fazendo uma escolha. Porque livro, gente, ele não existe só no lançamento. Ele não existe só quando eu estou na mesa autografando. Ele está na livraria, ele tem vida longa, ele está aí para as próximas gerações. Então, você se sentir competitiva com outro escritor, não há outro motivo a não ser a vaidade. Da mesma forma que eu estou aqui e há 2 anos eu estava aí como vocês, se vocês resolverem ter uma ideia boa, com paixão e escrever, a Amazon ou qualquer outra plataforma pode se transformar na sua vitrine para uma boa editora. Foi o que aconteceu comigo. Eu lembro quem é cada um, sabe? Às vezes eu lembro da história que a pessoa me contou por e-mail e da transformação e do que aconteceu, eu lembro. Não adianta você tentar empurrar um Machado de Assis, José de Alencar, para uma criança de 13 anos. Dá uma Patrícia Barbosa para elas lerem, dá as mais para elas lerem, dá um brigadeiro lá para a criança comer e ler junto. E amanhã ela vai estar lendo uma coisa muito mais séria, vai estar lendo um jornal. Por que não ler um blog também, para saber um pouco das notícias literárias, das notícias de moda? Você vai me dar uma aula de Amazon que eu não sei nada. Tá? Então eu acho o seguinte, para quem está começando agora e para quem também está há muito tempo na carreira, o que eu tenho que falar? Não se acha a última bolacha do pacote, porque ela sempre vem quebrada. Sempre trabalhei com livros, sempre amei livros, tanto quanto vocês. E ele sempre incentivou que a gente desenvolvesse algo nessa linha. E realmente acho que alguns temas, alguns projetos escolhem a gente não escolhe os projetos. E eu acho que é o caso desse que a gente está hoje aqui lançando oficialmente. Girls BR é o primeiro projeto no Brasil multiplataforma de literatura nacional. E para a gente é um orgulho enorme, porque a gente entende que esse é o público que hoje, enfim, não só mais consome, mas é o público que mais expressa esse amor incondicional pelos livros no Brasil. A gente vê isso pelos depoimentos e, enfim, os retornos que a gente tem, enfim, tido nesses 15 dias no Facebook do projeto, que eu não sei se todos conhecem, no Twitter, enfim, nas nossas mídias mesmo da empresa, inclusive. Então, a gente acha que realmente o caminho é esse, é dar voz a autoras que, enfim, já estão estabelecidas, são best-sellers, a iniciantes, enfim, são pessoas que o grupo, enfim, defende a causa principal, que é a literatura nacional e a leitura nesse país. Então, hoje a gente está realizando o primeiro evento. Ele é um evento, enfim, que vocês vão participar de 2 mesas redondas com as autoras que vocês amam. E, assim, a gente vai falar sobre tudo, mas vocês estejam à vontade também para perguntar. É o prazer de mediar o primeiro bate-papo, que eu não sei se elas sabem, mas eu falei que eu ia fazer um saia justa literário. Elas não estão sabendo, eu acho que vai ser entrevistado. Então, vou ter uns temas, assim, ligados, lógico, com a literatura, ligados com o momento. E eu espero que vocês se divirtam tanto quanto eu. E eu tava falando de mim, eu me perdi. Eu sou jornalista, blogueira literária na Menina que Comprava Livros. E é isso, apresento evento esporadicamente, agora está sendo todo final de semana, graças a Deus, e é sempre um prazer estar aqui com vocês, gente. Falei uma matéria hoje falando que os meus livros ajudaram a ela na separação dos pais. E eu fiquei surpresa, porque eu não sabia que tinha acontecido isso, fiquei super emocionada e tal, é até difícil de falar, porque o livro também tem disso, ele aproxima o leitor das suas... O livro é companhia, né? Pois é, porque não foi só ela. Ah, ela chegando. Não foi só ela, é porque eu tenho outras leitoras também que passam por situações difíceis, elas encontram nos meus livros o caminho, a direção. Eu tive uma leitora que, é difícil falar,
que há 2 meses, quando eu conheci ela em São Paulo, na Bienal de São Paulo. 13 anos, um amor de pessoa, mas estava passando por drama familiar de adolescente, aquele drama e tal. E veio me falar, ai, tô a fim de me cortar. Eu falei, o quê? Ela veio falar pra mim, eu sei que é difícil falar assim, mas é uma mensagem boa, porque não foi a primeira. Eu até conversar com ela, eu falei, não, sabe aquele trecho do livro? Vai dar uma olhadinha, dá uma lida e tal. E foi relendo meu livro, vendo e tal, que ela conseguiu ficar melhor, se sentir bem. E assim como ela, outras leitoras também já me, não relatos tristes assim, mas já me contaram que conseguiram se sentir bem depois de ler os meus livros. E eu acho que acontece com todo mundo aqui. Deve ter relatos assim, de leitoras que falam, nossa, você mudou minha vida, ou você me ajudou a seguir em frente. Então, pra mim, o livro é mais do que, acho que pra todo mundo que tá aqui, né, do que papel e histórias. Pra mim, o livro forma personalidade, forma gente e dá orientação quando a gente está deprimido. Pelo menos eu, quando estou deprimida, eu pego um livro para ler que eu sei que eu vou me animar. Não sei que seja um livro bem triste, assim, de coisas partes da vida. Mas, fora isso, o livro tem essa capacidade de, acho que, modificar as pessoas e de acalentar também em determinados momentos. Então, acho que é por isso que eu me sinto tão honrada de ser escritora, por vocês também devem se sentir, porque por conta dessa situação, desses recados carinhosos dos leitores, que nós recebemos o carinho na Bienal, em qualquer canto, assim, o amor é muito grande. E acho que isso que compensa, né? Porque o dinheiro não é muito grande, mas o amor é lindo. Teve uma vez uma da Bahia, me mandou e falou assim, eu tô na faculdade, eu não tô gostando do que eu tô fazendo, tô pensando em mudar. E aí eu fiquei um tempão aconselhando ela. Porque quando eu tava na faculdade eu pensei em mudar, meus pais me aconselharam bastante. Eu acabei não largando, terminei a faculdade mesmo. E aí eu fiquei um tempão com ela, assim, semanas, conversando, aconselhando. E depois de um tempo ela me mandou uma mensagem falando que eu ajudei muito mais do que as amigas dela, que só queriam saber de oba-oba. Ou então a gente dá conselho amoroso, a gente vira uma confidente mesmo. E elas leem, às vezes o livro, o Até de Contrato, se trata muito do encontro da alma gêmea. E aí muita gente fala assim, poxa, acabei de terminar um namoro, eu achei que o cara era o homem da minha vida, eu tava super mal, deprimida, eu não saía de casa, eu ficava no quarto só chorando. Eu li o livro e agora eu tenho a esperança de que um dia eu vou encontrar o cara certo. Eu pergunto, quantos anos você tem? 15. Eu falo assim, poxa, 15 anos. Você imagina se você vai encontrar um homem da sua vida com 30, você vai ficar mais 15 anos chorando, não vai viver, vai curtir. E aí a gente leva essa mensagem positiva, porque, e a gente mesmo sente isso no livro. Quando estou triste, eu quero me divertir, aí eu pego o Diário de Banana, que eu adoro, para poder dar risada mesmo. Então, o livro mexe com o emocional. E os adolescentes, graças a Deus, estão vendo isso, estão lendo e fazendo os pais lerem. E eles estão fazendo os pais pararem de ter preconceito com a literatura nacional. Porque eu venho de uma geração em que a gente tinha aquela cultura de que livro nacional é chato, livro nacional é ruim, só o que vem de fora é bom. E hoje em dia, como os adolescentes têm a proximidade com a gente, eles estão no Facebook, estão no Twitter, e a gente responde eles, né? E o John Green não responde, porque o John Green tem 30 mil seguidores, e eles podem adicionar a gente no Face, podem mandar inbox, podem encontrar a gente num evento. Isso é engraçado, quando a gente responde, eles gritam assim, caraca, você me respondeu! Mas tá no meu celular. Aí fala pra filha, encosta aí, eu tô só ouvindo. Tami, olha pra cá. Olha rápido, a mãe me marca no Facebook, Tami linda, eu tô horrorosa, a boca beleza, faz parte. Porque essa bagunça boa. E eu acho muito legal também, porque na Bienal, a gente não sabe a relação que a gente cria individualmente com cada pessoa. Às vezes a pessoa adora a gente, ou detesta a gente, ou detesta nossos personagens, ou está realizando um sonho de estar ali encontrando a gente, e é na Bienal que a gente fica sabendo. Eu gosto de dar atenção porque eu falo assim, cara, eu não tenho ideia do que está morando no coração dessa pessoa. Às vezes a menina vem, não diz nada, me abraça, quando encosta a boca perto do meu ouvido, está chorando. Eu falo, meu Deus, e eu sei que isso já aconteceu com todas vocês, sabe? É uma coisa inexplicável, a gente fica estarrecida aí, meu pai já presenciou isso.
Eu não fico no meu Facebook divulgando o dia inteiro as minhas amigas. Mas eu, por exemplo, estou falando de todas elas, dos vídeos e tal, porque pra mim é muito legal quando uma menina vem falar comigo e fala assim, cara, eu sou muito fã de você, da Cris. Aí eu falo, pô, obrigada, cara. Pô, cara, não, porque eu comecei a ler você, aí eu conhecia, tu não era do Novas Letras? Patrícia Barbosa, tipo, sabem tudo. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a blasé do tipo assim, Patrícia Barbosa, quem? Fernanda França, eu não conheço. Leila Rego, não tem como, cara. E é muito legal, porque essa menina poderia estar gostando de várias atrizes, está gostando de várias escritoras. Porque livro não compete um com o outro. O fato dela estar vendendo mais não quer dizer que o meu está vendendo menos, porque os leitores estão fazendo uma escolha. Porque livro, gente, ele não existe só no lançamento. Ele não existe só quando eu estou na mesa autografando. Ele está na livraria, ele tem vida longa, ele está aí para as próximas gerações. Então, você se sentir competitiva com outro escritor, não há outro motivo a não ser a vaidade. Não há. Porque não tem. O seu projeto é você, a editora e os seus leitores. É um leitor por vez. Cada um quer abrir seu livro e se apaixonar por aquilo. Não tem nada a ver com a Graça, com a Tânia, com ela. Para que eu vou me sentir ameaçada pelo sucesso do outro? Vaidade, só isso, mais nada. Essa semana, quando o Grupo Editorial Records pegou fogo, né, em 3 lugares dele lá em São Cristóvão. Duríssimo. E eu vi todas as editoras mandando coisas, eu achei tão bonito. Eu pensei, gente, se é a casa de uma blogueira, o pessoal bota, toca fogo! Quem é aquela câmera fechando no ano passado? Quem é o cabelo? Então, porque realmente, eu não sou só eu, não tô sendo que eu... Tem, lógico, os blogs parceiros, que são as amigas da gente. Eu não acho que é só do Rio, não. Não. Chega até Santa Catarina, chega, eu tô falando assim, né? Tô falando demais. Mas chega até São Paulo. Tem poucas parcerias que funcionam há tantos anos bem, como é o Cycle Books, né? Que eu até conheço a Alba e a Mari. Poucas parcerias funcionam bem. Eu tenho amigos aqui do Rio, mas tem blogueira que a gente se vê, tipo assim, sabe? Eu sei que não me agrada, né? E também, certamente eu não agrado, né? A gente tem esse negócio. Eu não acho que seja tão unido como sejam as autoras, né? E acho triste, claro, mas acho que também é guerra de vaidade, que nem você está dizendo do teatro, porque realmente é isso, do tipo, se você tem uma parceria, quem vai ficar com o livro? Ela deu entrevista, eu não dei. Teatro, mas no caso, assim, por exemplo, quando você está num elenco e tal, o elenco muitas vezes é super amigo. Mas você vai fazer um teste, você vê os olhares, essas pessoas têm que se matar nos testes. De verdade. Uma vez eu entrei no teste, 5 garotos olharam pra mim, só pode loura. Eu falei, desculpa, e era verdade, o teste era, mas elas fizeram uma questão de falar. Por que você não disse? Eu pinto. E o pior é que a menina que entrou pintou. Não tava no teste, famosa jabazão, a menina pintou. Eu botei na Amazon porque, pra mim, aquilo é uma curtição. Eu era dentista, voltei pro consultório depois que eu tive o neném. E aí, um tempo depois, o livro disparou, ficou entre os 100 mais e permanece até hoje. E aí, o que eu quero colocar aqui é o seguinte, da mesma forma que eu estou aqui, e há 2 anos eu estava aí como vocês, se vocês resolverem ter uma ideia boa, com paixão e escrever, a Amazon ou qualquer outra plataforma pode se transformar na sua vitrine para uma boa editora. Foi o que aconteceu comigo. Então, quer dizer, eu, graças a Deus, eu tenho uma história muito, assim, meio que Cinderela, né? Porque eu não fiz força quase. É assim, eu escrevi uma história e foram atrás de mim, eu não bati em editora. Então, quando eu vejo a luta dos colegas, eu chego a me murchar, gente, eu estou vivendo um conto de Cinderela. Deixa eu ficar quieta aqui, porque eu não tenho que reclamar. Assim, eu fui premiada por Papai do Céu nesse ponto. Então, eu tenho que falar, obrigada, 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 todo dia, botar o joelho no chão e falar, muito obrigada, caramba, o que está acontecendo? Fui premiada, alguma coisa errada ainda vai acontecer, eu ainda estou esperando, né? Assim, tá bom demais. E com isso, é isso. Então, quer dizer, a questão do contrato, eu bati pé por conta de exemplos dos Estados Unidos, principalmente o escritor que é meu ponto de referência, Hugh Howey, né? E o cara realmente conseguiu abrir um caminho e trilhar um caminho que ele está abrindo e dando força para o autor. Eu acho isso muito importante. O autor não tem que ficar subjugado à sua editora. Tudo meu foi bem intuitivo, assim, eu fui fazendo as coisas, mas eu só me assumi escritora. Ok, eu sou uma escritora. 2010 para cá. Então, o tempo que você tem de carreira não significa a tua maturidade naquela profissão.
Então, a Bia, que está começando agora, né, lançou o primeiro livro em 2011, você que lançou o primeiro numa plataforma na Amazon, que vai sair o livro impresso agora, não quer dizer que o meu conhecimento seja maior do que o seu. Você vai me dar uma aula de Amazon que eu não sei nada. Tá? Então, eu acho o seguinte, para quem está começando agora e para quem também está há muito tempo na carreira, o que eu tenho que falar? Não se acha a última bolacha do pacote, porque ela sempre vem quebrada. Tá? Porque todo mundo tem alguma coisa para ensinar, mas também tem muita coisa para aprender. E, por favor, compartilhar conhecimento. Não fica retendo as coisas, não. Sabe, tem gente que, eu demorei muito para aprender isso, eu vou guardar a pessoa que se ferre, que vai bater cabeça ali. Eu acho a coisa mais egoísta do mundo. Entendeu? Então, compartilha aquilo. Você se deu mal, você vai ver que a pessoa que vai se dar mal... Pô, compartilha a tua experiência com ela. Eu subi para mandar uma mensagem, já encontrei acho que 3 leitoras lá em cima. E fiquei super emocionada porque tem gente que eu conheço pela internet há tanto tempo e pela primeira vez eu estava dando um abraço. E para mim, eu não sei se os leitores têm essa noção, mas para mim então, é tão importante dar esse abraço neles, do que, sabe, é muito importante encontrar, abraçar, dar um beijo. Eu marco, assim, esses dias eu estava conversando com umas outras pessoas falando de outros eventos, tipo do lançamento do meu primeiro livro. Eu não sei se você lembra, mas eu estive lá falando. Claro que eu lembro que você esteve lá, eu lembro de cada um que estava em cada lançamento. Eu sou péssima para nomes e às vezes eu confundo. Já passei cada vergonha, mas eu lembro quem é cada um, sabe? Às vezes eu lembro da história que a pessoa me contou por e-mail e da transformação e do que aconteceu, eu lembro. Então eu fiquei muito feliz, estou muito grata por estar aqui, obrigada. Mas voltando ao assunto, né? Então, o humor, a história do humor, os meus livros, os 3 lançados, eu tenho 3 lançados, meu 4º livro vai ser lançado agora na Bienal do Rio. E também segue a mesma linha de comédia romântica, que tem um nicho que se chama, que é o Tiquilite, eu prefiro chamar de comédia romântica, por sermos no Brasil. E é um romance com comédia. Eu gosto de abordar temas difíceis e são temas difíceis. Eu não só falo de coisas light, assim. Às vezes eu lido com questões bem difíceis com humor. Tudo, quando eu comecei a escrever, eu não tinha muita diretriz do que eu queria atingir. Eu sabia que eu queria atingir o público feminino. E eu escrevi o que eu gosto, que eu sempre acho muito importante que o escritor tem que escrever o que gosta, em primeiro lugar. Então, quando eu escrevi, eu pensei em atingir um público, mulheres da minha idade. E quando, na Bienal, eu comecei a perceber que as meninas chegavam até mim, meninas de 16, 17, interessadas na minha história, e depois os feedbacks que eu recebi delas com elogios, falaram, nossa, essa história é maravilhosa, eu fiquei um pouco surpresa. Tanto que hoje em dia eu até tomo um pouco mais de cuidado no texto que eu escrevo, pensando nessas meninas. E essa história de participar de palestras em colégios foi uma coisa que veio muito de repente, porque algumas pessoas liam os livros e acabavam perguntando se eu não queria ir no colégio, conversar um pouco com eles. E acabou que isso hoje, essa visita aos colégios acabou se tornando um grande motivador da minha escrita. E não adianta você tentar empurrar um Machado de Assis, José de Alencar, para uma criança de 13 anos. Dá uma Patrícia Barbosa para elas lerem, dá as mais para elas lerem, dá um brigadeiro lá para a criança comer e ler junto. E amanhã ela vai estar lendo uma coisa muito mais séria, vai estar lendo um jornal. Por que não ler um blog também, para saber um pouco das notícias literárias, das notícias de moda? A gente sempre fala nas nossas palestras que ler é o importante. Não importa o que você ler, vai ler pula de remédio. Você está lendo, está enriquecendo seu vocabulário. Tá? A gente vai ter uma brincadeira, eu e a Luciana, a gente faz palestras juntas, que a brincadeira é assim, imagina só, menina, você recebe no seu WhatsApp aquele recadinho que você está afim desde a 4ª série, aí ele manda para você assim, e aí, colega, vamos no cinema com S. Acabou o namoro ali, acabou o amor. E o livro pode incentivar, pode mudar isso. Então, eu acho que realmente tem que começar no colégio. Resumo e de resenha. Tá? Então... e de resumo com spoiler, inclusive. Uma coisa é resumo, você postar um resumo. Outra coisa é você postar uma resenha. E isso a Mariana faz com
sou fã, entendeu? Adoro. E sempre curiosa com o meu trabalho. E os meus livros, por serem voltados mais para o público adolescente, eu percebo que tem mais blogs voltados para jovem adulto. Então, eu não tenho tantas resenhas assim, comparado a outras autoras aqui. Mas as que me receberam com muito carinho. E eu só tenho mesmo a agradecer. Mesmo, como você falou, é uma nova mídia, né? E funciona mais às vezes do que uma crítica literária num jornal, se aquele blog ele é conceituado e é respeitado pelos leitores. Então acho que é um trabalho e detalhe, é um trabalho feito por amor, né? Com certeza. Muitas das vezes aquele blogueiro ele não tem parceria com aquela editora. A gente recebe semanalmente muitos pedidos de livros para resenhas e a gente não tem esse estoque disponível. A gente fica morrendo de pena, às vezes a gente não tem como fornecer um livro porque a gente não tem como mandar e o blogueiro vai e compra pelo prazer de ler, de querer fazer resenha. Então, fica aí meus parabéns pelo trabalho, que é um trabalho, pode até não ser remunerado, mas é um trabalho que não vai beneficiar o autor, mas principalmente a gente acompanha o blog através dos anos, a gente vai vendo o quanto a escrita daquele blogueiro vai melhorando, o argumento, né, a construção da resenha. Então, o primeiro a ganhar o próprio blogueiro, que ele vai tendo muito mais conhecimento e se desenvolvendo como pessoa, antes de mais nada. Isso aí.